Meus amigos, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Obrigado por ter clicado nesse vídeo. Hoje eu quero acompanhar com vocês esse vídeo aqui, do pastor Eliseu Rodrigues, falando a respeito aí do dons de línguas e do batismo com o Espírito Santo. Tá muito forte. Assista até o final. Não esqueça de deixar a sua curtida e de deixar o seu comentário aqui, que é muito importante para nós, tá bom? Vamos acompanhar. As línguas estranhas são a evidência de batismo no Espírito Santo? Essa pergunta aqui você me mostrou quando eu cheguei aqui. Aí eu fui procurar aqui nas minhas anotações. Todos os casos de batismos com o Espírito Santo relatados em Atos constituem uma base sólida para se afirmar de que o falar em línguas estranhas é a evidência inicial, um sinal de que aquele crente foi revestido de poder. No dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concediam que falassem. Jesus prometeu no capítulo 1 que eles seriam batizados com o Espírito. Então a primeira manifestação do Espírito, após Jesus prometer no versículo 5 de Atos 1, que eles seriam batizados com o Espírito, foi o falar em outras línguas. Então essa foi uma demonstração comum, como evidência inicial. Por que a gente fala inicial? Porque é basilar para a pessoa ser revestida, buscar mais de Deus. Assim, no livro sobre Palavra, Espírito e Poder, se não me engano, do Gutierrez Fernandes, CPAD. Ele tem revestido de poder, ele tem palavra, espírito e poder. Ele diz o seguinte, que as pessoas questionam se a pessoa só tem dons se ela for batizada com o Espírito. A resposta dele não é enfática em dizer sim, mas ele conclui: porém, creio que com o batismo do Espírito, ou através do batismo no Espírito e revestido pelo poder do Espírito, você tem mais facilidade de buscar, receber, desejar outros dons. Porque você tem um foco pelo poder do Espírito a se quebrantar e a desejar mais e mais desse Espírito que você já experimentou o seu poder. As línguas em Atos 2 nunca foram ensinadas, foram faladas pelo poder do Espírito. Atos capítulo 8, a partir do versículo 14, diz assim: os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que os moradores de Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Aí agora vem o detalhe. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o Espírito. A semelhança de Atos 10 com Atos 2. Mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Batismo nas águas. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito. Meus irmãos, sobre isso aqui, existe um ponto de vista aqui que eu queria destacar para vocês. Muitos acreditam que existe a expressão batismo no Espírito e batismo com o Espírito. Eles separam isso aí. Eles falam que a pessoa, quando recebe Jesus, ela já recebe o batismo no Espírito Santo, né? Que foi esse soprar aí, através do batismo nas águas ali. E que o batismo com o Espírito Santo é esse revestimento de poder para o crente poder ali, o cristão, desenvolver e pregar a palavra de Deus com autoridade. Porém, essa não é a nossa linha de pensamento, né? Eu acredito que não é a sua também. Independente de você pensar diferente ou discordar, deixa aqui qual que é o seu comentário, que para nós é muito importante aqui saber e com certeza vai ajudar alguém aqui, tá bom? E o canal Batendo a Porta comentou em um dos vídeos aqui a respeito desse assunto aqui do nosso canal. Ele diz: o dom de línguas é real e edifica a quem o possui. Aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não herdará o reino do céu. Vamos continuar acompanhando, que eu tenho algo aqui a destacar em algo que ele vai falar agora, que é o ponto crucial do vídeo, tá bom? Vamos acompanhar. Ainda que o texto bíblico não mostre explicitamente que os samaritanos hajam falado em línguas como evidência do batismo com o Espírito, vários autores pentecostais e não pentecostais afirmam sim que eles falaram línguas. Por quê? Porque se não houvesse uma manifestação inicial, algo, pelo menos ali fisicamente,
mostrando público que haviam recebido o poder, os apóstolos não teriam notado a diferença. Se foram batizados nas águas, já receberam o Espírito, mas não. A Bíblia diz, não havia recebido o Espírito. O Espírito não havia descido sobre eles. Então os apóstolos notaram que houve uma diferença depois que eles receberam a imposição de mãos e o revestimento de poder. Atos 9. Ananias vai orar por Saulo e a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito. Então, nas palavras de Ananias, o Senhor me enviou para orar por você, para que você seja cheio do Espírito e recupere a sua visão. Atos 9, 17 e 18. Ele é batizado e ele é cheio do Espírito. No caso de Paulo, a Bíblia não diz que ele falou línguas, mas a gente pode conectar com 1 Coríntios 14, 18, quando ele diz, eu dou graças a Deus porque falo mais línguas do que todos vós. Você tem Atos 10, quando o Espírito desce na casa de Cornélio, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito e falaram línguas, glorificando a Deus. Um sinal inicial. Mas não é revestimento de poder para pregar? Por que eles falaram em línguas glorificando a Deus? Sim, porque o primeiro propósito de ser revestido de poder é a glorificação do nome do Senhor. E enquanto Deus glorificado o nome dele é anunciado. Atos 2 diz que eles também magnificavam a Deus e os outros de fora foram atraídos, resultado, quase 13.000 almas. Então, enquanto Deus é glorificado no revestimento de poder, é só um sinal basilar de que você está sendo enviado para fazer a obra de Deus e que você foi revestido para isso. Atos 10, 44, o batismo com o Espírito teve ali línguas. A ênfase dada por Pedro, um capítulo depois, foi o seguinte: o Espírito que desceu na casa de Cornélio fez a mesma coisa que aconteceu no dia de Pentecostes, que foi o falar em línguas. E último lugar, Atos 19, 16. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então nós temos esses textos que confirmam que em Atos os revestimentos pelo poder do Espírito geraram o falar em línguas. Atos 2, cenáculo. Atos 10, dentro de casa. Atos 8, Atos 19, publicamente. Atos 9, conectado ao que ele disse aos Coríntios, secretamente. E aqui entra um adendo meu. Ainda que ao ser revestido de poder, você não fale línguas ali no culto publicamente, no pentecostalismo, se você foi batizado com o Espírito Santo, recebeu esse revestimento para anunciar o Evangelho no quarto, em casa, como Atos 9, Atos 10, você falará línguas como sinal de que você foi revestido, ou publicamente. Meus irmãos, para trazer uma conclusão para vocês é o seguinte, olha, eu acredito que uma pessoa, quando ela é batizada pelo Espírito Santo, né, você perceba a expressão, o Espírito do Senhor. Olha só, você ser batizado, você ser conectado, ser selado pelo Espírito Santo. Você está recebendo no seu corpo a manifestação do próprio Deus. Então eu não acredito que uma pessoa que recebe o batismo com o Espírito Santo vai ficar de qualquer jeito, de qualquer forma, ali sem nenhuma expressão. Eu acredito sim que o batismo com o Espírito Santo, uma das evidências é o falar em outras línguas. Muitos querem buscar o batismo com o Espírito Santo ou falar em outras línguas, às vezes só porque acha bonito ou às vezes só porque querem assim status ou alguma coisa do tipo, né? E o batismo com o Espírito Santo é algo sublime. Eu acredito que biblicamente não é esse o princípio. O princípio é como foi falado, né? É pregar as boas novas, glorificar o nome do Senhor e nós sermos edificados. E você, qual que é a sua opinião? Você acha que uma pessoa, quando ela é batizada com o Espírito Santo, a evidência é o falar em outras línguas, ou a primeira evidência? Você acha que uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela pode ter um dom espiritual, já que ela não foi batizada ou revestida de poder? Deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião. Obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Você que não deixou sua curtida, não se esqueça de deixar o seu like, é muito importante. Inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito. Venha fazer parte dessa família que cresce a cada dia mais aqui no YouTube. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.